Sejam bem-vindos ao Projeto Veterano. Meu nome é Leonardo Fernandes e na aula de hoje falaremos sobre doença de Alzheimer, patologia que possui mais de 250 mil artigos no PubMed e que possui também um tratamento moderno utilizando anticorpos monoclonais, mas que ainda não se apresenta como uma resolução para essa doença. É sobre isso que falaremos depois da vinheta. Nesse primeiro momento, nós precisamos entender como foi descoberta a doença de Alzheimer. Precisamos entender o histórico dessa doença. E a primeira paciente que nós temos relato é a paciente Auguste Deter, que chega ao consultório do médico psiquiatra Alois Alzheimer, apresentando um ciúme excessivo, apresentando algumas alucinações. E essa patologia, esse quadro, ele avança com sintomas como amnésia, apraxia, que é uma dificuldade ali de movimentação, uma afasia, uma dificuldade na fala, e uma agnosia, uma dificuldade na identificação de objetos e de pessoas. Infelizmente, essa paciente ela morre muito cedo, ela vem a falecer 5 anos após essa primeira consulta e com 51 anos. Agora, nós já tínhamos na literatura o termo demência senil, que foi relatado em 1898 por Philippe Pinel, que é um importante médico psiquiatra que, inclusive aqui no Rio de Janeiro, dá nome a um hospital famoso de saúde mental que fica lá em Botafogo, o Hospital Philippe Pinel. E o carioca costuma utilizar o termo Pinel para se referir a algumas pessoas que tenham questões com saúde mental. A família dessa paciente, da Auguste Deter, doa para o Alois Alzheimer o cérebro dessa paciente. E isso aqui é essencial na nossa história, tá? Porque ele pega esse cérebro e começa a estudar. E repara que ele tem uma massa um pouco menor do que o normal. Então, isso apresentava uma neurodegeneração. Além disso, ele começa a reparar a existência de algumas placas ali que, na época, eram chamadas de placas senis. Em 1907, Alois Alzheimer publica esses achados. Mas é lógico que ele não chamou a doença de Alzheimer, porque isso seria muito prepotente da parte dele. Quem fez isso foi um amigo pessoal dele, que está aqui nessa fotinha do lado dele, que é o Emil Kraepelin, que fez isso em 1910 em um congresso de saúde mental na época. Só que, se você reparar, quando nós falamos sobre as datas, nós estamos falando de uma latência, né, do presente momento com a descoberta da doença. Existe uma distância temporal de mais de 100 anos. E por que a gente tem latência no processo de conhecimento da doença de Alzheimer? Né? Depois desses achados, o que aconteceu? Isso foi só recuperado lá na década de 70. Mas por que isso aconteceu? Alguns fatores são responsáveis por isso, mas duas explicações são bem interessantes. O Alois Alzheimer, ele não acreditava que a existência dessas placas caracterizava a doença de Alzheimer. Por quê? Porque ele também encontrou relatos na literatura de que cérebros saudáveis e outras patologias possuíam essas placas senis, tanto que elas já eram conhecidas. Além disso, Alois Alzheimer faleceu com 51 anos, curiosamente com a mesma idade da sua paciente. Então ele acabou não tendo tempo de desconstruir essa ideia que ele teve ali inicialmente, e a gente acaba entrando em uma latência nos conhecimentos relacionados à doença de Alzheimer. E qual é o impacto atual da doença de Alzheimer? Bem, quando nós falamos da epidemiologia dessa doença, nós precisamos levar em consideração, inicialmente, os quadros de demência, porque existe uma dificuldade da gente conseguir distinguir
todos esses casos. Mas a Sociedade Brasileira de Neurologia traz que 60% desses quadros de demência provavelmente são casos de doença de Alzheimer. Então, em 2016, nós tínhamos 35,6 milhões de casos de demência ao redor do mundo. A perspectiva para 2030 são 65,7 milhões de casos de demência. E para 2050, 150 milhões de casos. É muito curioso porque alguns anos atrás, quando eu comecei a estudar sobre doença de Alzheimer, nós utilizávamos uma perspectiva para 2050 de 115 milhões. Então a gente repara que, de fato, a doença e os dados relacionados a essa doença estão avançando muito ao longo do tempo. Mas e o Brasil nessa questão toda? Em 2016, nós tínhamos 1,7 milhão de casos e a perspectiva para 2050 são 4 milhões de casos de demência. Agora, você deve estar se perguntando, o que são esses achados de Alois Alzheimer? O que ele encontrou nessa doença e como nós conseguimos explicar isso hoje em dia? Então eu vou dar uma desacelerada agora no ritmo da aula para a gente poder falar um pouquinho sobre a formação das placas senis e que vão receber um outro nome mais atual. Vamos lá. Nós temos as APPs, que são as proteínas percussoras amiloides. Essas proteínas, elas são quebradas de modo normal no nosso organismo. Isso acontece no dia a dia e acontece com pessoas saudáveis, inclusive. Agora, depende de como que essa proteína ela é quebrada, depende de como essa proteína ela é clivada. Se ela é quebrada, se ela é clivada pela alfa-secretase, nós podemos ter peptídeos com até 16 resíduos de aminoácidos. Então, o fato de se ter uma quantidade menor de aminoácidos caracteriza um peptídeo como mais solúvel. Então, se ele é mais solúvel, fica mais complicado dele se acumular. Agora, se nós quebramos, se nós clivamos e formamos um peptídeo com até 42 resíduos de aminoácidos, aí nós teremos uma estrutura insolúvel, que está mais propensa a se acumular. Esse processo é geralmente realizado pela beta-secretase e por isso nós chamamos esses peptídeos de peptídeos beta-amiloides. Esses peptídeos, uma vez que são insolúveis, eles começam a se acumular e formam aquelas placas senis que nós iremos chamar de placa beta-amiloide por conta da ação da beta-secretase. E por que essa placa ela é tão importante? A formação dessa placa, porque ela faz diversas ações que estão relacionadas à fisiopatologia da doença de Alzheimer. Um dos fatores que ela promove é a excitotoxicidade glutamatérgica, ou seja, ela interfere na neurotransmissão via glutamato. E nós já vamos explicar um pouquinho sobre isso. Além disso, ela estressa a membrana desses neurônios. Ela promove um estresse oxidativo na membrana desses neurônios. E isso faz a liberação de espécies reativas de oxigênio, como, por exemplo, o aldeído 4-hidroxinonenal, que vai atuar no citoesqueleto desse neurônio, desarticulando esse citoesqueleto e promovendo a formação e o acúmulo de proteína tal. Essa proteína tal acumulada, no futuro, vai formar os chamados emaranhados neurofibrilares. Além disso, esse aldeído 4-hidroxinonenal, ele pode atuar também e influenciar em canais iônicos. Isso tudo vai promover a morte celular, que vai se concentrar muitas vezes naqueles neurônios colinérgicos. Então repara, nós vamos falar em um futuro breve nessa aula sobre a neurotransmissão do glutamato via glutamato
ou seja, glutamatérgica, e nós vamos falar também da neurotransmissão via acetilcolina, ou seja, colinérgica. Beleza. Mas você mesmo falou, Léo, que o Alois Alzheimer, ele não acreditava que essas placas senis na época, e agora nós chamamos de placas beta-amiloides, elas eram características da doença de Alzheimer, porque nós tínhamos a formação dessas placas em cérebros normais, em pacientes com outras patologias. O que acontece depois? Na realidade, a formação dessas placas, elas são comuns e também inerentes ao processo de envelhecimento. Porém, nós temos a questão do metabolismo dessa placa e do acúmulo dessa placa. Isso é um fator-chave que nós também precisamos entender. Até porque essa placa, esses peptídeos, eles precisam ser metabolizados. E aqui tem uma questão que é muito importante. Então, esse metabolismo é realizado pela apolipoproteína do tipo E. Essa apoproteína do tipo E, ou epson, ela vai lá e faz o metabolismo desse peptídeo. Então, não permite que seja acumulado esse peptídeo naquela região extracelular e promovendo toda a questão tóxica relacionada ao peptídeo beta-amiloide e às placas beta-amiloides. Porém, nós sabemos que as isoformas da ApoE4 elas são bem menos eficientes nesse processo metabólico e acaba gerando um acúmulo desses peptídeos. Esse estudo de 2024 traz dados que são muito importantes relacionados à ApoE4 com a doença de Alzheimer. Ele estudou, do ponto de vista fisiopatológico, 3.297 indivíduos. Além disso, do ponto de vista clínico, 10.000 indivíduos. Ele verificou várias faixas de idade, mas a faixa de 65 anos ela tem um dado muito relevante. 75% dos pacientes que estavam envolvidos no estudo apresentavam a isoforma ApoE4 com associação ao peptídeo beta-amiloide, ou seja, com uma associação de um maior acúmulo das placas beta-amiloides. Agora, a questão que se coloca é como essas placas e o acúmulo dessas placas interferem na neurofisiologia do nosso sistema nervoso. Como que essas placas interferem nas sinapses? Primeiro, vamos começar falando sobre a neurotransmissão via glutamato. Precisamos lembrar que a glutamina, que é captada aqui para esse neurônio, ela, através da glutaminase, vai ser convertida em glutamato. Depois disso, ela vai ser encapsulada pelo V-GLUT para uma vesícula, para então estar apta para ser liberada na fenda sináptica e gerar essa comunicação entre o neurônio pré-sináptico e pós-sináptico. Esse neurotransmissor, ele pode gerar uma comunicação através de receptores metabotrópicos e receptores ionotrópicos. E nós temos aqui um receptor ionotrópico que é muito importante, que são os receptores NMDA. Vão estar muito relacionados à fisiopatologia da doença de Alzheimer e também ao tratamento da doença de Alzheimer via memantina. Então já deu um spoilerzinho aqui. Nós também temos outros receptores ionotrópicos que valem a pena aqui de serem comentados. Kainato e a MPA, o famoso AMPA. Agora, não é interessante que esse neurotransmissor se acumule ali na fenda sináptica. Nós precisamos ter mecanismos para poder interromper esse processo de comunicação. E isso é feito através dos transportadores de aminoácidos excitatórios, o EAAT. Eles pegam esse glutamato que está aqui na fenda sináptica e internaliza para os astrócitos.
Depois disso, a glutamina sintase transforma esse glutamato em glutamina novamente. Essa glutamina ela é recaptada e passa por todo o processo de formação de glutamato mais uma vez. No caso da doença de Alzheimer, o que nós temos é um acúmulo desse glutamato na fenda sináptica. E por que isso acontece? Porque os peptídeos beta-amiloides, as placas beta-amiloides, elas vão interferir no processo de captação desse glutamato que fica na fenda sináptica. Então, uma vez que você passa a impedir a ação daquele transportador de aminoácido excitatório, você tem acúmulo de glutamato na fenda sináptica. Se você tem acúmulo, ele vai se relacionar cada vez mais com esses receptores, principalmente com o receptor NMDA. Esse receptor, no processo dele de atuação, ele internaliza cálcio 2+. Uma vez que ele faz isso, ele vai sensibilizar as mitocôndrias no processo de produção de radicais livres. E isso aí vai interferir em todo o metabolismo celular e futuramente causar uma morte celular. Por isso que quando nós falamos sobre acúmulo de glutamato, nós falamos sobre excitotoxicidade glutamatérgica. Mas nós falamos também que nós não temos apenas influência na neurotransmissão via glutamato. É importante nós entendermos aquele processo de morte celular direcionado aos neurônios colinérgicos. Precisamos lembrar primeiro esse processo de liberação via acetilcolina. Os transportadores de colina, que é a famosa vitamina B8, eles captam a colina e essa colina ela vai ser somada a acetil-CoA através da acetilcolina transferase. E aí temos a formação da acetilcolina. Essa acetilcolina ela vai ser encapsulada para vesículas pelos transportadores vesiculares de acetilcolina. E depois disso, eles ficam aptos para serem liberados na fenda sináptica. Eles vão fazer sua atuação, vão atuar ali, mas assim como aconteceu com aqueles transportadores dos aminoácidos excitatórios, nós precisamos ter algum mecanismo aqui que vai diminuir ou interromper essa comunicação. E isso é feito pela acetilcolinesterase. Essa enzima vai lá, pega a acetilcolina e quebra a acetilcolina. Ela quebra a acetilcolina em colina e acetato. A colina, ela é recaptada, passando por todo o processo de formação da acetilcolina mais uma vez. Se nós temos uma diminuição colinérgica, se nós temos uma diminuição dessa neurotransmissão colinérgica, é muito importante para a gente a acetilcolinesterase. Porque aqui nós precisamos tratar a doença de forma sintomática, claro, mas aumentando essa neurotransmissão colinérgica. Então, a utilização de inibidores da acetilcolinesterase é uma estratégia terapêutica muito importante. Quando falamos de regiões que são afetadas por esse processo todo da fisiopatologia da doença de Alzheimer, sempre surge o hipocampo como aquela região fundamental. Isso acontece porque o hipocampo ele é responsável pela consolidação da memória de curto prazo em uma memória de longo prazo. Eu gosto muito de fazer o paralelo de um jogador de futebol, né? Sou flamenguista e você pensa ali no Jorginho. O Jorginho ele pega a bola e ele já levanta a cabeça e já procura o Pedro,
procura o Arrascaeta lá na frente, o Bruno Henrique passando. E quando ele consegue enxergar que um cara tá livre, que ele consegue fazer aquele passe matador, que ele consegue armar uma jogada para poder fazer o gol, para poder chegar e ter o gol, ele vai lá e dá aquele passe. Agora, se ele olhar ao redor, não tá muito legal, vou virar o jogo, vou fazer um passe, vou voltar a bola pro goleiro. Isso que acontece com o hipocampo. O hipocampo é esse jogador. Ele olha, se a memória ela tem as características devidas para se tornar uma memória de longo prazo, se ela tem sentimento envolvido, se ela tem repetição, se ela tem ali memória afetiva, você acaba consolidando essa memória. Agora, se ela não tem aquelas características de virar uma memória consolidada, você acaba excluindo aquela memória. Então o hipocampo, ele atua nesse processo. Lógico que pacientes com doença de Alzheimer têm essa região degenerada, tem essa região tendo ali uma defasagem colinérgica bem aqui no nosso hipocampo. Mas o hipocampo está longe de ser a única região que é afetada na doença de Alzheimer. Na realidade, nós temos vários sintomas que também são muito relevantes a essa patologia e que devem ser trabalhados. Então aqui nós temos um artigo de 2024 que trouxe algumas variantes da doença de Alzheimer, que são variantes que são atípicas, onde você tem esses sintomas sendo mais proeminentes. Então, sintomas relacionados à linguagem, ele pegou alguns pacientes que tinham ali essa variante e fez uma avaliação através de uma tomografia por emissão de pósitrons. Nesse exame, nós conseguimos verificar regiões onde nós temos hipometabolismo, ou seja, você tem uma diminuição do metabolismo naquela região, o que significa, simboliza que essa região ela está sendo afetada. Então, no caso da linguagem, nós temos a região temporoparietal do lado esquerdo sendo uma região afetada. Quando nós falamos de sintomas visuais, nós falamos sobre o lobo occipital. Então a gente vê aqui, ó, que ele está sendo afetado. A gente consegue verificar nas duas imagens dos dois lados. Além disso, questões motoras. Aí nós já temos lobo temporal, posterior, parietal, frontal. Temos também questões relacionadas em obedecer um comando de realizar algum movimento. Nesse caso, esse artigo apresentou sendo afetada, tendo hipometabolismo, os lobos parietal superior e frontal. E, além disso, questões comportamentais podem estar associadas a um hipometabolismo no lobo temporal. Só que, quando nós falamos do nosso paciente, quando nós falamos do paciente que nós vamos encontrar nos hospitais, encontrar nos consultórios, esse paciente ele vai apresentar vários e vários sintomas diferentes e ali mediante a evolução da doença. Quando nós falamos do início dessa doença, nós geralmente falamos sobre um declínio cognitivo leve. Então ali é um começo, né? A primeira classificação que nós damos para essa doença. Esse paciente, ele começa a ter um distúrbio do sono, ele começa a ter uma irritabilidade, ele começa a ter um comportamento motor que é um pouquinho estranho. E pelo fato dele não entender o que ele está passando, pelo fato dele não entender os sintomas que ele está sentindo, ele pode acabar tendo junto depressão, ele pode acabar tendo junto ansiedade. Mas repara, eu não marquei aqui nenhum desses sintomas em negrito como eu fiz nas outras classificações. Isso por quê? Porque esses sintomas todos são sintomas iniciais. Quando partimos para uma demência leve, nós temos ali o início de uma desilusão, temos o início de distúrbios alimentares e a depressão e a ansiedade, elas aumentam bastante. Elas chegam ali num grau bem elevado. E isso acontece porque você tem novos sintomas, você tem sintomas um pouco mais
complexos para esse paciente. Você tem sintomas relacionados à alimentação. Então, muitos pacientes começam a ter e apresentar depressão e ansiedade. Outra questão que é muito importante da gente trazer é que o paciente com doença de Alzheimer, ele perde a autonomia. Muitos pacientes, eles faziam uma caminhada sozinho, eles faziam ali uma academia sozinho, uma atividade física sozinho, e agora fica muito mais complicado. A família fica com medo desse paciente se perder, então ele perde um pouco a autonomia. Por isso que é sempre importante os familiares entender que é importante levar esse paciente para fazer uma atividade física, fazer uma caminhada que seja acompanhada, uma musculação que seja acompanhada, alguma atividade física vai ajudar muito nesse quadro também depressivo e nesse quadro de ansiedade. Quando nós partimos para uma demência moderada, aí aqueles distúrbios do sono, eles ficam muito mais severos. Nós passamos a ter também uma desinibição nesse paciente e um certo início de uma alucinação e de uma euforia. A doença ela avança e nós chegamos em uma demência severa. Aqui vamos falar de alguns sintomas que evoluíram bastante. Então, uma alucinação, uma euforia que chega num grau bem mais severo, uma desilusão que também fica mais severa e vários problemas relacionados ao comportamento motor. Toda demência é doença de Alzheimer? Essa é uma pergunta que todos nós temos que nos fazer, porque na sociedade ficou comum nós associarmos essas duas coisas como sinônimos. Então, se algum paciente, algum idoso principalmente, ele começa a apresentar uma demência, nós já falamos que é doença de Alzheimer, mas não necessariamente é. Esse paciente, ele pode estar sofrendo de efeitos adversos de alguns medicamentos. Nós comentamos sobre a neurotransmissão colinérgica e a importância dessa neurotransmissão colinérgica na memória. Então, se o paciente ele utiliza um medicamento que é anticolinérgico, você vai estar afetando aquela neurotransmissão colinérgica e um dos efeitos adversos que nós podemos ter é um quadro de demência. Além disso, antidepressivos também podem causar demência, anticonvulsivantes, antipsicótico, opioide. Então é muito importante, se for verificado esse tipo de sintoma, que seja revisitado ali a terapêutica desse paciente, que seja analisado outras alternativas terapêuticas para esse paciente. Mas não são só medicamentos que podem causar demência. Nós também temos outros fatores, deficiência de folato, depressão, delírio, AVC, deficiência de B12 e abscesso cerebral, e alguns outros fatores também podem causar demência. Então é muito importante, quando nós formos fazer a avaliação do nosso paciente, nós tentarmos ali excluir esses fatores que não são ali, relativos à fisiopatologia da doença de Alzheimer. Agora, como que é feito o diagnóstico dessa patologia? Eu gosto sempre de trazer esse tipo de slide, esse tipo de conhecimento, porque alguns profissionais, eles não aprendem tanto sobre o diagnóstico, o processo de diagnóstico durante a faculdade. Por exemplo, eu sou farmacêutico e eu sinto que faltou um pouco disso ao longo da minha formação, até porque o profissional do diagnóstico é o médico. Então, você já tem tanto conteúdo ali na faculdade de farmácia, estudar tantos medicamentos, a formulação de tantos medicamentos, que acaba não dando tempo, de você ter esse foco no processo de diagnóstico. Por conta disso, eu estou trazendo aqui duas diretrizes da Academia Brasileira de Neurologia, que são muito importantes, para quem quiser se aprofundar, ler ali outros testes, ler ali sobre biomarcadores, é muito bom ali a gente visitar e avaliar, ler e entender
essas diretrizes da Academia Brasileira de Neurologia. Quando eles falam lá sobre biomarcadores, nós temos vários biomarcadores que são muito importantes ali para a doença de Alzheimer, mas eles também falam sobre o uso racional desses biomarcadores, porque a doença de Alzheimer ela ainda possui um diagnóstico que é clínico. Por conta disso, eu trouxe aqui 2 testes que são clássicos na doença de Alzheimer. O primeiro deles, o teste do relógio. Se nós pedimos para um paciente saudável desenhar um relógio, qual é a tendência? Tendência é fazer ali um desenho simétrico, com um espaçamento simétrico entre os números, né, um espaçamento igual ali, né, ou tendendo a ser parecido entre esses números. E o paciente vai desenhar os ponteiros, vai ter continuidade ali nesses números. Um desenho que faz sentido. Pode não ser bonito, mas faz sentido. Se a gente pede para um paciente com Parkinson fazer esse desenho, esse paciente ele vai fazer um relógio até que faz algum sentido, né, que tem alguma simetria, mas ele vai ter visivelmente um problema motor na hora de desenhar, né? O ajuste fino motor ali está prejudicado. O paciente com doença de Alzheimer, ele já tem um problema de continuidade e simetria nesse desenho. Repara, o desenho está totalmente assimétrico e, além disso, ele começa a escrever os números e parece que falha na continuidade, né? Tem um espaçamento ali, ele nem termina o desenho, acaba não desenhando ali os ponteiros. Então a gente consegue, com esse teste do relógio, né, iniciar a avaliação do nosso paciente. Além disso, existe o chamado mini exame do estado mental, que consiste ali em um relatório com pontuações, onde nós vamos avaliar o nosso paciente mediante uma orientação dele, né, de localização, de data, a realização de uma memória imediata, um cálculo, a questão da linguagem também desse paciente. E como que isso é feito? Bem, no quesito orientação, nós vamos questionar o nosso paciente sobre o dia de hoje. Que dia é hoje? Né? A gente está, né, que dia da semana que é? Qual é o mês que nós nos encontramos? Qual é o ano que nós estamos? Que dia que foi ontem? Essas perguntas visam verificar a orientação desse paciente do ponto de vista da data, do ponto de vista do tempo. Agora, também é questionado a esse paciente a orientação espacial, né, a orientação geográfica desse paciente. Então, a gente vai perguntar que bairro que é esse, a rua onde mora, qual é a cidade que nós estamos, qual é a cidade que você mora, qual é o estado, qual é o país, e verificar essa orientação do paciente de forma geográfica. Depois, a gente vai falar 3 palavras para esse nosso paciente. No caso aqui, eu selecionei pente, azul e rua. A gente vai pedir para ele poder relatar essas 3 palavras. E lá na frente, a gente recupera também, mais uma vez, essa memória. Depois disso, a gente faz um teste de atenção e cálculo. A gente pede para o paciente fazer uma continha. Então, fazer uma subtração 100 menos 7 e ver ali quais são os resultados e faz uma pontuação em cima disso. Aí a gente pede novamente para o paciente repetir aquelas 3 palavras. E a gente vai pontuar, ver essa evocação daquelas 3 palavras. E, por fim, nós avaliamos a linguagem do paciente. Pedimos para o paciente nomear um relógio, um lápis, repetir uma frase, nem aqui, nem ali, nem lá. Dar um comando para esse paciente, né? Manda ele pegar um papel, dobrar, pegar um papel com a mão direita e pede para ele ler uma frase e obedecer. Por exemplo, fecha os olhos. E aí vê se ele vai obedecer, vê se ele vai conseguir ler aquela frase. Também pedimos para o paciente escrever alguma frase, né? Eu vim aqui nesse espaço, escrever uma frase e verificar, por exemplo, eu fui ao mercado. Tá, essa frase ela tem sujeito, tem objeto, ela faz sentido? Se a frase faz sentido, seu paciente aqui, a gente consegue ele ter uma pontuação em relação a essa frase. Além disso, nós também pedimos para o paciente repetir esse desenho. Agora, é muito importante nós entendermos que essa avaliação, apesar dela ser muito importante,
tem que ser levado em consideração o grau de instrução do nosso paciente. Se o nosso paciente ele tem ali uma dificuldade de escrita, se ele tem uma dificuldade em conta, ele vai ter uma dificuldade natural na leitura e na escrita durante esse teste. Então, tudo isso tem que ser avaliado. Agora, o nosso objetivo nessa aula, que inclusive é o tema da aula, é falar sobre os tratamentos para a doença de Alzheimer. E nós começamos falando sobre os queridinhos, né, os inibidores da acetilcolinesterase. Lembrando, no nosso paciente com doença de Alzheimer, nós temos uma neurodegeneração muito direcionada àqueles neurônios colinérgicos. Então, uma estratégia que nós levantamos é, na comunicação entre os neurônios, você tem ali a acetilcolina atuando nessa fenda sináptica. Para poder diminuir essa atuação, a acetilcolinesterase ela vai lá e cliva essa acetilcolina em colina e acetato. Ou seja, ela quebra, ela interrompe a ação da acetilcolina. Uma estratégia terapêutica é o quê? Você inibir essa acetilcolinesterase. Dessa forma, a acetilcolina fica mais tempo atuando na fenda sináptica. Portanto, a donepezila, que é o principal medicamento para a doença de Alzheimer, ele promove uma inibição reversível da acetilcolinesterase. Esse medicamento ele possui uma meia-vida de 7 horas. E por conta dessa meia-vida de 7 horas, isso permite uma posologia em dose única. Mas como que esse paciente vai iniciar a utilização da donepezila? Nós iniciamos com um regime de titulação. Então, no início, ele vai utilizar 5 miligramas por dia. Vai ser avaliado a cada 4, 6 semanas, podendo ali aumentar depois desse período para 10 miligramas dia. E o que vai ser avaliado durante essas 4 a 6 semanas? Se esse paciente está apresentando alguma irritabilidade gástrica, alguma questão ali gastrointestinal, se ele tem alguma sensibilidade colinérgica, se está apresentando náuseas, isso tudo vai ser avaliado no uso da donepezila. Mas é comum o paciente ele começar utilizando esse medicamento e realmente, de fato, se adaptando ali ao longo do tempo. Então, isso tudo vai sendo avaliado. Agora, se por acaso existe a necessidade de se aumentar a dose do medicamento, nós partimos ali depois desse período para 10 miligramas dia. E depois de 3 meses, utilizando 10 miligramas dia, se for necessário, ele pode usar até 23 miligramas por dia. Agora, uma informação que é muito importante é falar que a donepezila, mesmo sendo ali o principal medicamento para a doença de Alzheimer, ele é metabolizado pela CYP2D6 e pela CYP3A4. Por conta disso, se o nosso paciente ele tiver uma insuficiência hepática, é um ponto para a gente ficar de olho na utilização desse medicamento, já que ele vai ter um metabolismo hepático. O que não acontece com a rivastigmina. Então aqui, ó, donepezila é o principal medicamento, é o principal usado ali na doença de Alzheimer, mas nós podemos acabar tendo alguns efeitos, podemos acabar tendo ali alguns relatos desse paciente que vão fazer com que a gente migre para outro medicamento, para outro inibidor da acetilcolinesterase, que é a rivastigmina, que promove uma inibição pseudo-reversível da acetilcolinesterase, mas também da butirilcolinesterase. Isso é muito importante. É muito importante porque quando você utiliza alguns inibidores da acetilcolinesterase e com a progressão da doença, você vai tendo uma maior expressão da butirilcolinesterase. Então, essa maior expressão da butirilcolinesterase em detrimento da acetilcolinesterase favorece
o uso de rivastigmina no nosso paciente. Além disso, como eu falei, a rivastigmina ela não é metabolizada por CYPs, ela não é metabolizada, né, de forma hepática, ela é metabolizada por esterases na fenda sináptica. Ou seja, a rivastigmina não possui um metabolismo hepático. Por conta disso, é um medicamento mais utilizado se o nosso paciente tiver uma insuficiência hepática. Agora, a rivastigmina tem uma meia-vida de 1 a 2 horas. Isso é um fator que a gente tem que ter bastante atenção. Mas quando nós pegamos para ler um pouquinho sobre a rivastigmina, nós conseguimos chegar à informação de uma atuação de até 10 horas. Por que isso acontece? Por conta da inibição pseudo-reversível. O que significa? Que ela fica ali mais tempo nesse sítio dessa enzima, dessa acetilcolinesterase, e como ela fica mais tempo ali nesse sítio, ela tem um tempinho maior de atuação. Esse medicamento, né, por conta dessa meia-vida curta, ela acaba sendo utilizado ali em 2 administrações. Para iniciar o uso desse medicamento, também tem que ser realizado um regime de titulação. Então, no caso das cápsulas, utilizamos ali inicialmente 3 miligramas, com uma reavaliação a cada 2 semanas. E a rivastigmina tem um fator que é muito importante, que é o uso de adesivos transdérmicos. Então você tem essa forma farmacêutica que auxilia muito a vida do paciente, que aumenta a adesão do nosso paciente. Esse paciente, né, ao invés de ele ter que tomar ali uma cápsula, um comprimido, 1 ou 2 vezes ao longo do dia, ele vai utilizar um adesivo a cada 24 horas, por exemplo. Isso é um fator muito importante no uso da rivastigmina. Além disso, os nossos pacientes com doença de Alzheimer, eles começam a ter alguns sintomas relacionados à deglutição, relacionados à alimentação. E lógico que o uso de um adesivo facilita para um paciente que está tendo ali sintomas relacionados à deglutição, dificuldade na deglutição. Por conta disso, a rivastigmina, quando se tem essas questões envolvidas, um paciente que tem uma insuficiência hepática, uma doença ali que progrediu e você passou a ter mais expressão da butirilcolinesterase, se o seu paciente ele tem alguns efeitos adversos relacionados à deglutição ou até mesmo uma sensibilidade colinérgica, uma segunda opção que se pode ter seria a rivastigmina. Mas também temos a galantamina, que é importante caso seja necessário uma meia-vida mais longa. A galantamina tem uma meia-vida de 70 horas. Então, se a gente precisa manter esse efeito colinérgico por mais tempo, a galantamina ela acaba sendo ali mais indicada. Promove também uma inibição reversível da acetilcolinesterase. Também é metabolizado ali por CYP2D6 e CYP3A4. A posologia, né, geralmente são 2 administrações. E ela tem um fator aqui que é diferente também. Além dela atuar inibindo a acetilcolinesterase, esse medicamento ele é um modulador alostérico nicotínico. Ele vai lá no receptor nicotínico, quando esse receptor vai interagir com a acetilcolina, a galantamina ela vai junto e dá um incentivo. Incentiva essa atuação da acetilcolina. Então repara, além da galantamina atuar mantendo a acetilcolina mais tempo na fenda, ele também atua no processo de interação fármaco-receptor entre o seu receptor nicotínico e o neurotransmissor acetilcolina. Para se utilizar esse medicamento, também temos um regime de titulação. No caso de cápsulas, iniciamos com 4 miligramas, avaliação a cada 4 semanas, podendo aumentar para 8 miligramas, 16 miligramas
e assim por diante. Beleza, Léo? A doença avançou, os inibidores da acetilcolinesterase já não estão dando mais tão certo com o meu paciente. Estou vendo que ele não está conseguindo ter mais, né, aquela melhora clínica. Tem outra opção? Existe outra classe de medicamentos que eu possa utilizar? Tem sim. Nós temos os antagonistas de receptores NMDA. E classicamente, né, se utiliza a memantina, que é justamente um medicamento que vai lá naqueles receptores NMDA. Lembra, estamos falando sobre uma excitotoxicidade glutamatérgica. Então ele vai lá antagonizar justamente os receptores de NMDA para impedir aquela entrada de cálcio na célula e fazer com que as mitocôndrias liberem radicais livres. Então a memantina, ela tem essa destinação e geralmente é associado a quadros ali de Alzheimer mais moderado para severo. Tem um menor risco de efeitos colaterais, principalmente, né, efeitos colaterais colinérgicos, que são graves no paciente com doença de Alzheimer. Então, como não é um inibidor da acetilcolinesterase, não vai ter esses efeitos colaterais colinérgicos e também não é metabolizado pelas CYPs. Como que se inicia o uso desse medicamento? Através também de um regime de titulação. Então, se inicia com 5 miligramas dia e um aumento que é um aumento semanal. E pode chegar até 10 miligramas 2 vezes por dia. Também temos comprimidos de liberação prolongada, 7 miligramas dia, até 28 miligramas dia. Existe uma resolução nova do Ministério da Saúde sobre o uso de donepezila quando falamos sobre um quadro mais severo de doença de Alzheimer. Então, os estudos eles avançaram e hoje em dia se utiliza, né, donepezila também em quadros, né, leves, moderados e severos. E também se utiliza donepezila em associação com a memantina. Então, eu trouxe aqui um exemplo do mercado, né, que é o Confect Duo. Não estou sendo pago por nenhuma indústria farmacêutica, mas é uma formulação muito interessante, uma associação muito interessante que associa ali um inibidor da acetilcolinesterase com um antagonista dos receptores de NMDA, provavelmente para um quadro aqui de Alzheimer que é um quadro um pouquinho mais severo, que aí você lança a mão de fazer uma associação entre esses dois fármacos. É importante nós falarmos que o nosso paciente, nós vamos estar tratando de forma sintomática. Em momento nenhum, quando nós falamos sobre, por exemplo, os inibidores da acetilcolinesterase, nós não conseguimos tratar a progressão da doença. Nós não estamos atacando aqueles peptídeos beta-amiloides, aquelas placas beta-amiloides. Nós estamos aumentando, de certa forma, a comunicação colinérgica. Nós estamos tentando ali lutar, né, contra esse glutamato que está acumulado na fenda sináptica. Mas ele não está deixando de estar acumulado. Então, o nosso paciente ele está tendo um tratamento sintomático. E nós temos vários outros sintomas que não são sintomas diretamente associados ali, né, com a doença de Alzheimer, mas que são sintomas muito importantes ao nosso paciente, que nós também temos que entender como que é feito o tratamento para esse paciente. Então, quando falamos sobre um paciente com doença de Alzheimer que apresenta depressão, lembra que falamos naquela caracterização dos graus e, né, na divisão da doença de Alzheimer? Nós falamos sobre depressão. Esse paciente ele pode utilizar pelos protocolos médicos sertralina e citalopram. No caso da sertralina, de 25 a 100 miligramas por dia, uma vez ao dia. E no caso do citalopram, de 10 a 20 miligramas dia, uma vez ao dia. Além disso, o paciente com doença de Alzheimer, de forma muito comum, ele acaba tendo alguns quadros de psicose.
Então, ele vai acusar ali os familiares de terem roubado, né, alguma coisa, porque ele colocou em algum lugar e esqueceu onde ficava. E aí passa a acusar alguém da família, ele começa a achar que está sendo perseguido, que estão fazendo alguma coisa ruim com ele, que estão tentando matá-lo. Então esse paciente ele tem aí uma psicose. Por isso se utiliza também alguns antipsicóticos. Só que deve ser avaliado o risco desse paciente ter um acidente vascular cerebral pelo uso desses medicamentos. Então, inicialmente, precisamos avaliar o nosso paciente se ele tem esse risco antes de utilizar esses medicamentos. Esses medicamentos são haloperidol, que você tem estudos relacionados com pacientes com Alzheimer, se inicia ali 0,5 a 2,5 miligramas, podendo ser feito de 8 em 8 ou 12 em 12. Falamos também sobre quetiapina. Quetiapina de 12 em 12, 25 miligramas via oral. Também pode ser utilizado olanzapina, de 10 a 20 miligramas, uma vez ao dia. E também risperidona, de 0,5 miligramas até 1 miligrama, podendo ser realizado de 8 em 8 e de 12 em 12 horas. Agora, até o momento nós falamos sobre, mais uma vez, tratamentos sintomáticos. Sejam aqueles sintomas, né, colinérgicos diretos relacionados à doença de Alzheimer e ao avanço da doença, seja alguns outros sintomas relacionados ali de forma secundária à doença. Só que eu não apresentei nenhum tratamento que atacasse a raiz do problema, que atacasse a hipótese beta-amiloide, que atacasse aquelas placas beta-amiloides que eram formadas. Hoje em dia, nós já temos um medicamento aprovado que a gente pode começar a falar sobre uma luz no fim do túnel. Então, no ano passado, a FDA aprovou o donanemab, que é um anticorpo monoclonal que vai lá nessas placas beta-amiloides, marcam essa placa para que o sistema imunológico, através da micróglia, tente fazer a eliminação dessas placas beta-amiloides. Então nós temos uma série de artigos já apresentados, a Anvisa já trouxe esses estudos para o Brasil, já trouxe esse medicamento aprovado aqui no Brasil. Só que os resultados clínicos ainda são resultados um pouco leves nesse paciente, mas isso mostra para a gente que o desenvolvimento do uso de anticorpos monoclonais pode ser sim ali uma esperança. Então, lançamos o medicamento no mercado, ele vai ser utilizado, ele é importante, as agências ao redor do mundo já estão aprovando esse medicamento, mas ele ainda não tem um efeito clínico tão elevado. Porém, o estudo científico, o estudo clínico, vai fazer com que esse tratamento avance mais e que nós consigamos lançar fármacos distintos e fármacos mais modernos nos próximos anos. Beleza, gente? Se ficou alguma dúvida, eu peço que deixem aqui nos comentários e se gostaram do vídeo, que deixem o joinha. Muito obrigado e até o próximo vídeo.